Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro da nossa catequese. A nossa catequese, o nosso crisma, eu não sei qual sacramento que você está fazendo, mas enfim. Bom, antes de começar o nosso tópico de hoje, vamos fazer uma oração aqui para iniciar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor possa fortalecer o nosso entendimento, fortalecer a nossa caminhada, a nossa jornada, o nosso entendimento, a nossa memorização, e que Ele possa delicadamente tocar na nossa inteligência para que a gente consiga conectar os pontos que estamos aprendendo nesses nossos encontros com fatos reais da nossa vida, com situações reais que acontecem no nosso cotidiano e que a gente consiga, assim, colocar em prática dia a dia aquilo que o Senhor diz nas Escrituras que é a vontade dele, aquilo que o Senhor diz nos nossos corações que é o projeto dele para a nossa salvação. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Reza a oração de São Tomás de Aquino. Criador inefável, que no meio dos tesouros da vossa sabedoria, elegestes três hierarquias de anjos e as dispuseste numa ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza cada parte do universo, vós a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da minha inteligência o raio de vossa clareza. Afastai para longe de mim a dupla obscuridade na qual nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai a minha palavra e derramai nos meus lábios a graça de vossa bênção. Dai-me a penetração da inteligência, a faculdade de lembrar-me, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai o meu estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis e renais nos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tópico que nós vamos estudar hoje é o tópico da página 37 da apostila, um capítulo que se chama Qual é o objetivo de Cristo? Quando a gente começa a falar sobre Jesus Cristo, a gente entra em um campo de estudo que se chama Cristologia. E Cristologia é o estudo do quem é Jesus Cristo e como acontece o relacionamento entre Deus e o homem por meio de Jesus. A gente ouve muitas vezes que Jesus é o Verbo de Deus encarnado. Tem uma passagem muito bonita no começo do Evangelho de João, que fala exatamente sobre em que João, né? Ele começa o evangelho dele falando sobre Jesus com essas palavras, chamando Jesus de Verbo, o Verbo de Deus. É muito bonito esse começo. Eu vou ler. Olha só, fico arrepiado toda vez que eu leio essa parte. João diz: No começo, aquele que é a palavra já existia. Levem, eu quero que vocês troquem o, a, a palavra por verbo. Então, nessa minha tradução, está escrito palavra. Em outras traduções, está escrito verbo. Mas para a gente alinhar uma só comunicação aqui, eu vou falar verbo. Sempre que for dito palavra, vocês entendam como verbo. Mas já vou trocar aqui. Diz o seguinte: No começo, aquele que é o verbo já existia. Ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, o verbo estava com Deus. Por meio da palavra, ou seja, por meio do verbo, Deus fez todas as coisas.
e nada do que existe foi feito sem o Verbo. O Verbo era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Lindo demais, né? Você é louco. E isso combina totalmente com o que está escrito aqui na nossa apostila. Cristologia é o estudo baseado nos dogmas sobre Jesus Cristo, ou seja, o Verbo de Deus encarnado. Então, quem é Jesus? É o Verbo de Deus encarnado, feito homem. A gente viu aí nas aulas anteriores que existem 43 dogmas na Igreja Católica e você já está careca de ouvir isso. Eu espero que isso já seja algo que está no seu campo de domínio. A gente está pedindo aí para São Tomás de Aquino toda vez ajudar a gente com a habilidade de lembrar, para Deus ajudar a gente com a habilidade de lembrar. Eu espero que o que é dogma seja algo que já esteja decorado para você. Mas, recapitulando, que eu sei que não é necessário para você, mas eu vou recapitular. Existem 43 dogmas na Igreja Católica. E o que são dogmas? São aqueles ensinamentos que a igreja acredita que são tão importantes para a nossa salvação que ela estabelece quase que como lei acreditar nisso. Não dá para falar que a gente é católico, mas que não acreditamos em certo dogma. Se falar isso, não somos católicos. Porque os dogmas são um conjunto de crenças que fazem com que a gente encontre o caminho da salvação. Precisamos acreditar nos dogmas da Igreja Católica para poder sermos intitulados de católicos, beleza? Então existem 43 dogmas na Igreja Católica. Esses 43 dogmas, eles são divididos em 8 categorias, e a gente já viu quais são essas categorias. Uma dessas 8 categorias são os dogmas sobre Jesus Cristo, que é isso que a gente chama de cristologia. As principais perguntas abordadas aqui na Cristologia são: quem é Jesus Cristo e como acontece o relacionamento de Deus com o homem por meio de Jesus? Então é isso que a gente estuda na Cristologia. Fazendo uma recapitulação rápida aqui do plano de salvação que Deus escreveu para a humanidade, isso daqui também é muito bonito. A gente viu isso no nosso último encontro. Deus, ele escreveu um plano de salvação para o ser humano a partir do momento em que o ser humano foi expulso do paraíso por ter pecado. O ser humano ele vivia em um estado de felicidade terrena. Isso quer dizer que Adão e Eva, aqui na Terra, viviam em estado de plena felicidade, completa felicidade. Adão e Eva eram completos. Eles não precisavam de algo para completar algo para ser felizes. Não precisavam fazer uma viagem para se sentir feliz, precisavam de alguém para se sentir feliz, ou de uma comida, ou comprar alguma coisa para se sentir feliz. Não, eles eram plenamente felizes, assim que eles foram criados por Deus. Acontece que a serpente, né, Satanás, o anjo caído, apresentou para Adão e Eva o pecado. Enganou Adão e Eva. Só que enganou entre aspas, porque a serpente, Satanás, colocou o desejo, plantou um desejo no coração de Adão e Eva. Eles poderiam ter dito não. Deus sugeriu que eles dissessem não. Quando? Quando ele disse: essa é a única árvore do qual vocês não podem comer o fruto. Existia aqui uma sugestão, existia aqui uma regra, uma lei. Isso você não pode fazer, porque se você fizer, vai dar ruim. E quando Satanás chegou e deixou o desejo ali no coração deles, qual que foi esse desejo? Satanás chegou e disse: coma desse fruto e vocês serão como Deus. Então, o desejo de ser como Deus, de querer ser como Deus, levou Adão e Eva a cometer o primeiro pecado e, como castigo, perder o estado de felicidade terrena. A felicidade no qual nós fomos criados, no qual Adão e Eva foram criados,
foi perdida, foi tomada deles. Desse momento para frente, Deus escreveu delicadamente e sabiamente o nosso plano de salvação. E esse plano de salvação percorre ali desde Gênesis até os Evangelhos. Então, se você ler a Bíblia, você vai ver lá a história de Abraão, o primeiro judeu, vai ver a história de Noé, de Josué, dos 12 filhos de Jacó, que formaram as 12 tribos de Israel, da qual Jesus é descendente de uma dessas tribos, é a tribo de Judá. É por isso que Jesus é conhecido como o Leão de Judá. Muito bonito isso também. Então, todo esse povo que foi libertado da Terra Prometida, Moisés, todo esse povo do Antigo Testamento fizeram parte do plano de Deus para a salvação da humanidade. Foi um povo que, ao longo dos anos, foram preparados para receber Jesus, para receber a notícia da salvação da humanidade. Olha que interessante. E isso pode mudar, presta muita atenção no que eu vou falar, que isso pode mudar a forma como você enxerga as mensagens de Jesus. A gente costuma enxergar as mensagens de Jesus como mensagens boas, mensagens positivas para nos ajudar, para nos salvar, mensagens que vão colaborar com a nossa felicidade. Mas a principal mensagem que Jesus traz é a mensagem de que agora nós vamos ter a verdadeira felicidade. Nós vamos ter a possibilidade de recuperar aquela felicidade perdida no paraíso, desde que a gente siga uma cartilha de regras, uma cartilha de boas ações, né? De bons atos para conseguir sermos merecedores desse destino. Então, no final das contas, qual que é a mensagem de Jesus? A mensagem de Jesus é a mensagem de que novamente nós vamos ter a oportunidade de sermos felizes. Porque, como eu disse no nosso último encontro, o ser humano, desde que recebeu o castigo pelo pecado original, não ia mais para o céu. O ser humano ia para a mansão dos mortos. É por isso que a gente reza no creio. Creio, em Jesus Cristo que desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, desceu à mansão dos mortos, depois subiu aos céus. Então, a mansão dos mortos de fato existiu. A mansão dos mortos era um lugar para onde iam todas as almas, desde Adão e Eva até a vida de Jesus. Todos os mortos iam para a mansão dos mortos. Eles não iam para o paraíso. Eles não iam para o céu, como hoje nós temos a possibilidade de ir. Obviamente, lá tinha na Mansão dos Mortos um lugar separado para os vivos, quer dizer, óbvio, só tem gente morta lá. Então, lá na Mansão dos Mortos tinha um lugar separado para os justos e para os injustos. Ou seja, as pessoas boas tinham um lugar separado na Mansão dos Mortos das pessoas ruins. E as pessoas boas recebiam misericórdia na Mansão dos Mortos. Elas eram afagadas, vamos dizer assim. Tem uma parábola de Jesus que ele fala sobre o homem rico e o pobre Lázaro. E o homem rico, ele sempre fazia festas enquanto Lázaro comia os restos que caíam da mesa do homem rico. Até que chegou o dia da morte dos dois, do homem rico e do Lázaro, que era o pobre mendigo. E quando chegou a hora da morte dos dois, os dois morreram e foram levados para a mansão dos mortos. Lázaro estava em um lugar diferente do homem rico. O homem rico olhou para cima e viu Abraão dando água para Lázaro. Ou seja, Lázaro sendo afagado pela misericórdia, pela bondade de Abraão.
Já o homem rico, ele estava na parte separada para os injustos, na parte que seria o inferno, com muita sede. E ele grita implorando ali para Abraão: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha boca, tô com muita sede. Olha o desespero desse homem. Molhar a ponta do dedo na água e colocar na boca dele. Quando a gente está com sede, o que que a gente quer? A gente quer um copo de água, uma garrafa de água para beber e matar a sede. Mas aquele homem estava no desespero tão grande, com uma sede tão grande, que ele pediu para que o dedo do Lázaro fosse molhado para colocar na língua dele, de tanta sede que ele sentia. Então, por essa parábola, a gente consegue identificar que existia um lugar separado e que esse lugar de sofrimento dos injustos, o lugar dos injustos, aliás, era um lugar que provavelmente existia muito mais sofrimento do que o lugar separado para os justos, onde eles eram afagados, gozavam ali de certa misericórdia. Acontece que, a partir do momento que Jesus desce à mansão dos mortos, ele traz a possibilidade das almas dos justos alcançarem o céu. A partir do momento que Jesus morre na cruz por nós, para pagar os nossos pecados, para apagar os nossos pecados com o sangue dele, a gente ganha a possibilidade de fazer parte da felicidade da Santíssima Trindade. Então, antes, o ser humano gozava de uma felicidade terrena, onde Deus vinha, às vezes, caminhava com a gente aqui na Terra, conversava com a gente aqui na Terra, conversava com Adão e Eva, aliás, aqui na Terra, diferente do que a gente pode hoje, que é uma felicidade muito mais ampla e completa. Agora, Deus não, quando a gente alcançar o céu, alcançar o paraíso, Deus não vai precisar mais vir até a gente vai estar lá com Ele a todo momento. Faremos parte da felicidade da Santíssima Trindade. A gente estará aqui gozando dessa felicidade infinita, total e plena da Santíssima Trindade. A gente está lá, não é necessário que ele venha até a gente está com ele a todo momento. E é isso que Jesus proporciona para a gente quando ele morre na cruz. É por isso que o ser humano não, o católico, ele utiliza a cruz, às vezes num colar, numa parede, nas portas das casas, como símbolo de salvação. Foi por conta do meu Senhor que morreu nessa cruz que hoje eu tenho a possibilidade de estar com ele lá um dia. Se não fosse por ele ter pagado com o sangue dele os nossos pecados nessa cruz, a gente até hoje estava vivendo na miséria da mansão dos mortos. Estava vivendo separado dele, sem felicidade, porque Deus provavelmente não visitava a mansão dos mortos. Quem visitava, como no caso de Abraão, né, que visita ali na parábola de Jesus, eram santos. Mas a gente não tinha acesso à felicidade infinita. E a felicidade infinita é quem? É Deus. Ou seja, a gente não tinha acesso a Deus na mansão dos mortos. Então, o meu Senhor morre, se sacrifica. Ele não precisava disso. Se ele quisesse, Jesus era Deus. Ele poderia ter descido na cruz. Assim como as pessoas ali estavam zombando dele. Você não é Deus? Desce dessa cruz então. Manda os seus anjos te tirarem da cruz. Se ele quisesse, ele teria feito. Mas ele não quis fazer. Foi exatamente isso que ele falou para Pilatos, ali no momento que Pilatos está perguntando quem é ele. Ele diz: Se o meu reino fosse desse mundo, eu mandaria e os meus anjos não deixaria que nada de mal acontecesse comigo. Então Jesus poderia ter feito, mas ele não fez. Por quê? Porque isso era necessário para que nós fôssemos salvos. E é por isso que a gente carrega não o símbolo, não a arma da morte de Jesus. Aquilo não representa para a gente uma arma, como os protestantes dizem que representa. Aquilo representa para a gente símbolo de salvação. Toda vez que a gente olha para aquela cruz e vê o Jesus sendo sacrificado naquela cruz, aquilo é um lembrete para a gente de que do que foi necessário ele fazer para que a minha alma fosse salva. E ao olhar para aquilo ali, eu preciso me sentir envergonhado de estar pecando.
Eu preciso me lembrar, apesar da minha preguiça, de que eu tenho uma missão a ser feita, e essa missão precisa ser cumprida, porque ele cumpriu na cruz a missão dele por mim. Então é isso que a cruz representa para mim e para você. É isso. É essa lembrança que a cruz representa para mim e para você. E foi por pagar, por se sacrificar nessa cruz e pagar com o sangue dele, que ele deu a possibilidade de agora a gente não fazer mais uso da felicidade terrena, uma felicidade temporária em que Deus vinha aqui e falava com a gente, mas sim uma felicidade a todo momento, fazendo parte da Santíssima Trindade, como se nós fôssemos um da Santíssima Trindade. Isso daqui é muito lindo. E aqui na nossa apostila está escrito: é nisso que consiste a nossa salvação, nos juntar, depois da vida terrena, à felicidade eterna da Santíssima Trindade. E, basicamente, essa é a mensagem de Jesus para a gente. Ele vem para a Terra para anunciar essa nova felicidade que nós vamos ter. Essa nova felicidade que nós vamos ter, muito maior do que a felicidade que Adão e Eva tinham. É exatamente por ser uma felicidade maravilhosa e nunca antes experienciada por nenhuma alma humana, desde a criação, desde Adão e Eva, é uma felicidade nunca experienciada por nenhuma alma humana. É exatamente por isso que as mensagens de Jesus são chamadas de Boa Nova. E o que que quer dizer boa nova? Quer dizer boa notícia. E quando a gente traz essa percepção de que agora eu tenho a possibilidade de viver uma felicidade que ninguém nunca viveu, que ninguém nunca imaginou, que o nosso coração não é capaz de conceber, que a nossa inteligência não é capaz de raciocinar. É essa possibilidade, é essa mensagem dessa possibilidade que Jesus traz. E não tem como chamar isso de outra coisa. É a boa notícia, é a boa nova. Então, os evangelhos são chamados de boa nova porque são as lembranças daquilo que Jesus, durante toda a vida dele, compartilhou com os discípulos e com as pessoas que estavam dispostas a ouvir e a seguir ele. São as mensagens que ele compartilha com a gente até hoje. Graças a Deus, João, Marcos, Mateus e Lucas escreveram essas mensagens para que eu e você tivesse acesso hoje a essa boa notícia de viver a felicidade da Santíssima Trindade. Acontece que existe uma questão aqui. Eu vou fazer parte da Santíssima Trindade. Eu vou gozar da felicidade da Santíssima Trindade. Mas a Santíssima Trindade é infinita. E eu sou pequeno e finito. Você pode procurar depois no YouTube vídeos do tamanho do universo. Coloca lá. Qual é o tamanho do universo comparado a um ser humano? Joga assim no YouTube que vai aparecer vários vídeos para você. Eu gosto muito de um vídeo que mostra uma casa e aí a câmera vai subindo. E aí mostra a cidade, o país, o planeta. Aí vai mais para trás, mostra nosso sistema solar. Vai mais para trás, mostra o nosso, como é que chama, Via Láctea? A nossa galáxia. Vai mais para trás, mostra um conjunto de galáxias. Vai mais para trás, então é tão infinito, as coisas são tão infinitas, que nós somos uma poeira cósmica largada no universo. E se o universo, que é a criação de Deus, é tão grande assim comparado a nós, imagina nós comparados a Deus. Você percebe que não tem como o nosso raciocínio, a nossa inteligência mensurar? É impossível, foge da nossa inteligência. Então eu estou falando que quando a gente morrer e formos para o céu, a gente vai fazer parte dessa felicidade infinita de Deus. A felicidade infinita que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A felicidade infinita da Trindade. Como pode eu não ser diluído nessa infinidade? Vou te dar um exemplo. Se eu pegar um copo
um copo não, se eu pego uma colher de, eu pego um copo de água e jogo esse copo de água no mar, aquela água que estava no meu copo, ela ainda é água doce do meu copo ou ela se tornou mar? Peguei um copo de água, joguei no mar. Essa água ainda é uma água doce ou é mar? Água salgada do mar? Ela é mar, né? Porque tem tanta água ali salgada ao redor, porque que essa água doce automaticamente vira água salgada, vira água do mar. Ela se funde com a água do mar, não dá mais para separar. Não tem como separar aquela água, eu não consigo pegar mais, que ela fundiu, ela virou água salgada, ela virou água do mar. Ou seja, aquela água não é mais água doce, aquilo é mar agora. A gente poderia imaginar a mesma coisa em relação à nossa alma entrando, fazendo parte da felicidade da Santíssima Trindade. Só que não é assim que acontece. Vamos de novo aqui para a nossa apostila. A gente a gente não vai sumir na infinidade da Santíssima Trindade. Para que haja salvação, é preciso que, unidos a Deus, não deixemos de ser o que somos. Isso é, criaturas humanas. Unidos a Deus, ou seja, quando a gente fizer parte aqui da felicidade da Santíssima Trindade, não podemos deixar de ser quem nós somos, de sermos criaturas humanas. A gente não pode se diluir naquela felicidade. A gente não pode se tornar Deus. Assim como a água do copo se torna mar. Porque senão a gente não seria salvo. Não faria sentido a salvação. E a salvação faz sentido. Tanto sentido que Jesus morreu por essa salvação. Então, se fazia tanto sentido que Deus mandou o seu filho para morrer pelos nossos pecados, para morrer pela nossa salvação, isso quer dizer que não, nós não entraremos na Trindade e nos diluiremos na santidade de Deus. Nós ainda continuaremos sendo seres humanos. Lucas vai fazer parte da Santíssima Trindade e continuar sendo Lucas. Você vai continuar sendo você. Existem algumas religiões que acreditam nisso, né? Que a gente se dilui. Por exemplo, se eu não me engano, o budismo acredita nisso, que a gente morre e se torna natureza. Então a gente some, deixamos de ser quem nós somos. Não é isso que é o projeto de Deus para a gente. Segundo a nossa crença, continuaremos sendo quem nós somos, salvos, santos dessa vez. Então, uma frase muito legal que tem aqui na apostila é: para que haja salvação, ou seja, é uma condição, é necessário. Para que haja salvação, tem que haver algo que una, mas sem fundir, e que distingua, mas sem separar. Para que haja salvação, é necessário que haja algo que una, mas sem fundir, assim como a água do copo se fundiu com a água do mar. Não, não pode fundir. Tem que estar unido, mas não pode estar fundido. E tem que estar separado, tem que tem que dar para distinguir, mas não pode estar separado. É que nem minha mão aqui, ó. Tá unido, mas não tá fundido. Tá vendo? E eu consigo distinguir qual é o meu braço direito do braço esquerdo, mas não tá separado. Tá unido, mas não tá fundido. Eu consigo distinguir, não tá separado. Assim vai ser a nossa vida na felicidade da Trindade. E por estarmos unidos, a gente vai poder rogar pelo mundo, pelas pessoas que nós amamos aqui na Terra, diretamente a Deus. Eu falando com Deus. Senhor, olha lá o meu filho, olha lá o meu neto. Vou poder rezar por ele. É por isso que eu gosto de
enxergar a morte com esperança, enxergar a morte como uma felicidade gigantesca que aquela pessoa agora tem a possibilidade de viver do lado de Deus, do lado daquele que preenche totalmente a gente. E agora, se essa pessoa é uma pessoa da minha família, eu provavelmente vou ter alguém rezando muito por mim lá. Alguém pedindo muito diretamente a Deus por mim lá. Essa é a morte segundo o olhar esperançoso da Igreja Católica. E esse é o nosso assunto de hoje. Para finalizar, eu quero falar para você a, o porquê a igreja é vista como noiva de Cristo. A igreja é vista como noiva de Cristo justamente por conta desse unir, mas sem fundir, desse distinguir, mas sem separar. Quando há um matrimônio e o homem e a mulher eles passam a estar casados, o padre fala: agora vocês são uma só carne. E a convivência faz com que pareça que ali é uma pessoa só. Existem estudos que dizem que depois de certo ponto, convivendo junto, as pessoas passam a parecer fisicamente as outras. Então, as expressões, às vezes, são as mesmas. Se você for ver lá, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, só se você olhar um exemplo de um casal que está muitos anos juntos, eles têm certa semelhança. Eles parecem pessoas, às vezes até irmãos. Já confundiram eu e a Nath com irmãos. Então eles parecem irmãos. Uma outra coisa é a sintonia, né? Às vezes um olha para o outro e já sabe o que o outro quer dizer. Um olha para o outro e já consegue captar a mensagem. E isso não é por acaso. Isso é essa união. É por isso que a igreja tem essa linguagem do matrimônio com Deus. É por isso que a igreja é a chamada noiva de Cristo. Cristo é o esposo, a igreja é a noiva. E um dia, toda a igreja vai viver essa união com o noivo, nesse matrimônio que não vai mais ter fim. Eu quero encerrar com um versículo aqui da Bíblia, de Apocalipse, no tempo que ele vai vir e essa união vai acontecer de forma definitiva. Está escrito assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, com estrondo de muitas águas e forte trovão que bradava: Aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Apocalipse, capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 8. A gente costuma olhar com certo temor o Apocalipse, né? Com certo medo, às vezes até um desespero. Mas, caramba, o momento da nossa morte, o momento do Apocalipse, é o momento que a gente vai finalmente se encontrar com a fonte da felicidade eterna. Eu vou confessar para vocês, já tiveram momentos em que isso daqui pode parecer maluquice, mas em que eu tive uma certa esperança, eu não sei se a palavra é esperança, eu acho que a palavra correta seria desejo. E é por isso que vai parecer maluquice isso que eu estou falando. Um certo desejo pelo momento da minha morte. E tem muitas coisas que eu quero viver na Terra ainda. Por outro lado, eu não quero morrer. Tem muitas coisas que eu quero fazer, muitos lugares que eu quero viajar, muitas experiências que eu quero vivenciar. Eu estou vivendo uma vida muito boa, sabe? Então tem muitas coisas que eu tenho o desejo de fazer, mas eu não posso negar que existe esse desejo de um dia poder
eu não penso nem no como morrer, ou sei lá, o que vai me levar a morrer, sabe? Mas eu penso no momento depois. Eu ali na frente dele, e eu fico imaginando, não sei como poderia ser, mas sei lá, um tribunal de nuvens, ele ali sentado naquele trono na minha frente, o demônio do lado, tentando me carregar, mas não vai conseguir, porque eu vou invocar Nossa Senhora, eu vou invocar todos os anjos, todos os santos que eu rezei aqui na minha vida na Terra. Eu vou invocar todas as almas do purgatório que eu rezei também, e que minha oração ajudou elas, de certa forma, a se aliviarem no momento do purgatório delas. Vou chamar toda essa ajuda, todo esse grupo que eu juntei aqui enquanto eu estava na Terra para me ajudar. O demônio não vai me carregar definitivamente. E isso é uma verdade tão forte para mim hoje, que às vezes eu sinto esse desejo de, ai, queria estar lá com ele, preenchido. Mas vira e mexe, os nossos desejos mudam. Vira e mexe, a gente se perde. Então, o Lucas de hoje ainda corre o risco de não ser o Lucas de amanhã que pensa dessa mesma forma. Eu ainda corro o risco de, por escolhas erradas, desgraçar toda a minha vida. Eu corro totalmente esse risco. E se depender só de mim, é isso que vai acontecer. Porque eu não sou capaz. E os meus desejos, eles querem me carregar para o pecado. Eles querem me carregar para longe de Deus. Os meus desejos querem me entregar prazer instantâneo, o prazer que vai me dar felicidade curta e rápida hoje, mas que vai me tirar a felicidade eterna amanhã. Então, a nossa vida é, de certa forma, desejar esse momento, desejar a união com o Senhor e não necessariamente a nossa morte, porque se a gente está aqui ainda é porque temos uma missão. Imagina, se eu não tivesse aqui, eu não estava gravando esse vídeo para você. Eu estou gostando muito de gravar esse vídeo para você. Então, esse desejo de estar lá e, ao mesmo tempo, o prazer de estar aqui colocando em prática a missão que o Senhor confiou para a gente, é muito louco, é indescritível, é satisfatório e eu sei que tudo isso aqui, ó, que eu estou conquistando, de certa forma, é providenciado por Ele. Sabe quando a gente fala que não tem tempo? Ah, não tenho tempo, deveria ir lá no grupo de oração da igreja, mas eu não tenho tempo. Eu vou dar um testemunho para vocês de que todo o tempo que você arruma para Deus, ele recompensa e recompensa de uma forma totalmente desproporcional para a gente. Totalmente desproporcional. É por isso que quando eu vou ajudar alguém, eu procuro ajudar de uma forma desproporcional. Porque eu olho e falo, ele me ajuda de uma forma muito desproporcional. Não tem como eu ajudar alguém de uma forma proporcional, ou entendível, ou justo. Não, ele me dá tudo de uma forma totalmente injusta. Ele me dá mais do que eu preciso. Ele realiza mais sonhos do que eu mereceria. Eu não posso fazer simplesmente o básico. Então, arrume tempo, porque vale a pena. Tá bom? Vamos encerrar esse nossa reunião de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que todas essas palavras e ensinamentos fiquem no nosso coração e sejam um motivo das nossas ações daqui para frente. Nossa Senhora nos direcione e nos ajude a alcançar o caminho da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.